Olá, rapaz! Então a gente vai continuar falando sobre hermenêutica, né? Lembrando que na nossa última aula a gente falou sobre métodos de resolução de conflitos entre normas para a hermenêutica clássica, falamos sobre elementos de interpretação para a hermenêutica clássica e começamos a falar sobre os princípios que auxiliam a interpretação, né? Então vamos continuar falando sobre esses princípios. Na aula passada a gente falou sobre supremacia da Constituição e presunção de constitucionalidade. Hoje nós vamos falar sobre mais alguns princípios que auxiliam a interpretação, né? São princípios aí que são descritos pelo pessoal que estuda a hermenêutica, que nos auxiliam a ler, interpretar e aplicar as normas. Então vamos lá. Há o princípio da interpretação conforme. Esse princípio cai bastante, tá certo? Esse princípio cai bastante em prova da OAB. O que indica o princípio da interpretação conforme? Olha lá comigo aqui. Seguinte, entre duas interpretações, escolhe-se a que mais atende aos interesses constitucionais e invalida-se a interpretação inconstitucional. Então, assim, se você tem duas possíveis interpretações para um mesmo texto, né? Você tem duas possíveis interpretações para o mesmo texto. Uma daquelas interpretações atende aos interesses constitucionais e a outra interpretação não atende aos interesses constitucionais. Você deve sempre dar preferência à interpretação que atende aos interesses constitucionais. Então, se eu tenho duas maneiras de ler um determinado dispositivo normativo, duas maneiras de ler uma determinada lei, uma maneira me aproxima da Constituição e a outra maneira me afasta da Constituição, eu devo sempre optar pela interpretação que me aproxima da Constituição. Esse princípio da interpretação conforme, ele também tem, né, uma segunda dimensão que está ali no final do nosso conceito aqui, que diz assim, invalida-se a interpretação inconstitucional. Também, se eu tenho várias interpretações para o mesmo dispositivo que podem ser consideradas constitucionais e uma interpretação que pode ser considerada inconstitucional, eu não devo invalidar o dispositivo, eu devo invalidar aquela interpretação que é inconstitucional. Então, basicamente, a ideia da interpretação conforme é de colocar a interpretação das normas de acordo com a Constituição, dando preferência às interpretações que aproximam as normas, né? Aproximam o texto da Constituição e aniquilando e jogando fora aquelas interpretações que podem ser consideradas como inconstitucionais. Beleza? Vamos continuar falando sobre princípios de interpretação. E você pode estar se perguntando assim, nossa, professora, mas como é que eu uso isso? Nossa, nós usamos muito isso na prática, Quando você está lá teorizando depois, quando você tiver a tua carteira da OAB na mão, e você estiver lá teorizando, estiver escrevendo suas petições, ou, né, quando você se tornar juiz, estiver escrevendo suas decisões, ou quando você se tornar promotor, estiver escrevendo suas petições, enfim, né, a carreira que você pretende seguir, você vai utilizar esses métodos, você vai utilizar esses princípios. Vai utilizar sim, né? Porque às vezes aparece uma possibilidade de o autor tá fazendo uma determinada interpretação de uma lei. E você, que é o advogado do réu, quer fazer outra interpretação dessa mesma lei. E aí você vai dizer para o juiz, óbvio, juiz, aqui, em virtude do princípio da interpretação conforme, você deve acolher a minha interpretação, porque a minha interpretação, ela está mais próxima da Constituição, enquanto que a interpretação que o autor está utilizando para essa lei é uma interpretação inconstitucional, tá certo? Então, muitas vezes você vai utilizar esses princípios sim, ou, por exemplo, existe uma lei, você quer que essa lei seja aplicada, a outra parte não quer que essa lei seja aplicada, o que você vai alegar? Você vai alegar, olha, a princípio, essa lei é constitucional pelo princípio da presunção de constitucionalidade das normas. Então, né, aqui deve se aplicar esse dispositivo por isso. Então, esses princípios que nós utilizamos aqui, né, que são referidos pela hermenêutica, eles são muito utilizados, sim, na prática. Só às vezes não são utilizados, as pessoas dizem, eu nunca vejo isso na prática, porque as pessoas desconhecem, né? Para a gente ver mais uma vez como o conhecimento é importante até para o seu desenvolvimento profissional, né? Principalmente para o seu desenvolvimento profissional. Então, isso aqui, tudo vocês estão aprendendo para o exame da ordem, mas também porque são coisas que vocês vão utilizar no dia a dia, na atuação, né, de vocês como advogados, como juízes, como promotores, enfim. Então vamos falar mais sobre outros princípios para a interpretação aqui.
Um princípio importante, nosso quarto princípio, o princípio da unidade da Constituição ou da concordância prática. Esse princípio indica que não existe hierarquia entre as normas constitucionais. E quando uma norma constitucional é contrária à outra, nós temos que encontrar uma concordância, pois não se declara a inconstitucionalidade de texto constitucional. Olha que interessante isso. Esse princípio da unidade da Constituição, ele é voltado especificamente para as normas constitucionais. Ele é voltado especificamente para a Constituição, certo? A aplicação desse princípio, ela se refere às normas de tipo constitucional, à Constituição. E o que esse princípio indica? Ele indica o seguinte: não há hierarquia entre as normas constitucionais. Isso é muito importante você aprender. Tem muito aluno que chega no 5º ano de Direito e não sabe disso. E aí eu pergunto assim, o direito à saúde é mais importante ou é mais importante o direito à educação? E o aluno diz assim, o direito à saúde. Hã? Né? Ou eu pergunto, o que é mais importante, a livre iniciativa ou a proteção do meio ambiente? O aluno diz, livre iniciativa ou meio ambiente. Não existe isso, gente. No direito constitucional, simplesmente não existe isso. As normas constitucionais, elas têm mesma hierarquia. Elas são, parelhas. Não existe entre elas hierarquia. Dentro do texto constitucional, todas as normas têm a mesma hierarquia. E aí, quando duas normas entram em conflito, como é que você resolve isso? Aí você diz assim, você vai usar a posterior, afasta a anterior? Não, por quê? Porque não tem uma posterior à outra. Todas as normas constitucionais são promulgadas no mesmo momento, do texto originário. Você vai usar a superior, afasta a inferior? Não, porque as normas constitucionais não têm hierarquia. Você vai usar a especial, afasta a geral? Não tem como. Então, na verdade, quando você tem conflito entre normas constitucionais, e é o que indica esse princípio da unidade da Constituição, você deve encontrar uma concordância prática entre essas normas. Você vai ter que encontrar uma maneira de fazer com que essas normas convivam no ordenamento jurídico, porque é impossível declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Você pode estar pensando assim, professora, mas eu sei que pode declarar inconstitucionalidade de emenda. Sim, de emenda constitucional você pode declarar inconstitucionalidade, mas de norma constitucional originária, aquela norma constitucional que advém do texto de 88, não pode. Então, se essas normas entrarem em conflito, duas normas constitucionais originárias, ou consideradas válidas entrarem em conflito, não tem como você resolver senão pela concordância prática, certo? Então, guarde aí na tua cabeça o princípio da unidade da Constituição, que indica que não há hierarquia entre as normas constitucionais e que quando elas estejam em conflito eu preciso, criar uma concordância prática entre elas pela impossibilidade da declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional, originária. Ok, segundo princípio relevante para a gente conversar aqui, que é, na verdade, o 5º na nossa estrutura toda, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. Muito utilizado, muito comentado, tá certo? Normalmente, quem fala razoabilidade é quem estuda mais os autores de matriz norte-americana. Normalmente, quem fala proporcionalidade é quem estuda mais os autores de matriz alemã. Mas, basicamente, a ideia da razoabilidade, da proporcionalidade é qual? Acompanha comigo no slide aqui, É o controle da legislação e dos atos do executivo pela adequação, necessidade e relação de custo-benefício, que nós chamamos também de proporcionalidade em sentido estrito. O que significa isso? Quando vai resolver um conflito entre normas ou quando vai haver uma restrição de um determinado direito constitucional, você precisa verificar, essa solução que eu estou dando é adequada? O meio que eu estou utilizando, ele vai me levar ao fim que eu estou pretendendo? Essa restrição, essa adaptação que eu estou fazendo, ela é necessária? Não tem outra maneira de eu chegar nessa solução, menos restritiva? Ou ainda, ela é proporcional em sentido estrito? O que significa isso, Eu vou conseguir chegar no resultado que eu estou pretendendo com essa restrição ou com essa adaptação aqui, sem acabar com o direito que está sendo restringido, ou utilizando um método que tenha sentido com o que eu estou fazendo, tá certo? Então aqui,
Quando eu falo em proporcionalidade e razoabilidade, é testar. Testar se a medida é adequada, testar se a medida é necessária, testar se ela é proporcional, se eu não estou usando uma bazuca para matar um passarinho, tá certo? Então, esse critério da proporcionalidade, da razoabilidade, também aqui um princípio que nos orienta na interpretação. Outro princípio relevante, acompanhe no slide, o princípio da efetividade ou da máxima eficácia. Deve-se buscar sempre a máxima efetividade. As normas constitucionais não dependem de legislação para serem aplicadas pelo Poder Judiciário. Então, a ideia da máxima efetividade, nós já conversamos um pouquinho sobre isso, quando falamos de eficácia e falamos que toda norma constitucional ela tem alguma eficácia, né? Então, quando nós estivermos interpretando o ordenamento jurídico, nós vamos sempre tentar colocar a máxima eficácia que a gente puder naquele texto, né? A máxima eficácia constitucional que a gente puder naquele texto, naquela norma constitucional que a gente estiver aplicando. Isso implica, inclusive, determinar que as normas constitucionais devem ser aplicadas independentemente da existência de uma norma infraconstitucional que faça um intermédio, né, para a aplicação da norma constitucional. Por exemplo, assim, eu não preciso necessariamente ter uma norma infraconstitucional que indique, que regulamente a aplicação da Constituição. Eu posso ir direto no texto constitucional. Se eu quiser reivindicar um determinado direito ou aplicar uma determinada, né, um determinado indicativo da Constituição, eu posso fazer minha petição e fundamentar diretamente no dispositivo constitucional. Eu não preciso que exista uma norma infraconstitucional que faça esse trânsito entre a Constituição e os casos concretos, tá certo? Essa ideia de que seria necessária uma norma infraconstitucional que fizesse esse trânsito é uma ideia lá do legalismo, é uma ideia lá do positivismo, é uma ideia que não se aplica mais na atualidade. Hoje em dia nós temos aí a possibilidade da máxima eficácia, né, e da aplicabilidade imediata das normas constitucionais. Ok? Então, sobre o que nós falamos até agora? Sobre os princípios que orientam a interpretação, né, na construção aí da hermenêutica. A partir de agora, eu quero chegar para falar para vocês efetivamente sobre o que tem de novo. Nós falamos sobre a hermenêutica clássica, nós falamos que existe uma divisão entre a hermenêutica clássica e a hermenêutica mais contemporânea, a hermenêutica constitucional. Nós falamos desses princípios e agora o que me interessa é falar sobre o que realmente tem de novidade nisso, que é a aplicação da hermenêutica contemporânea. O que realmente é destaque, o que realmente só aparece no neoconstitucionalismo, o que realmente, se vocês forem analisar as decisões de hoje, os autores que escrevem sobre isso hoje, o que eles estão trazendo de novo, tá certo? E que pode eventualmente cair na prova de vocês. Então, eu selecionei, tá certo? Alguns temas, algumas coisas que eu considero que são mais relevantes para a disciplina de Direito Constitucional. Claro, gente, tudo isso de hermenêutica, na verdade, vocês estudam também lá dentro de filosofia, tem faculdades que têm cadeiras específicas para estudar hermenêutica, né? Eu estou pincelando de maneira resumida para facilitar a vida de vocês para questões da prova da OAB, né? Claro que tudo isso é muito mais complexo, tudo isso é muito mais aprofundado, mas eu selecionei algumas coisas que eu considero que podem aparecer mais. E dentre essas coisas que eu selecionei, alguns temas que eu considero que são novidade e que estão brilhando e que podem aparecer sim nas questões da OAB. E aí, a primeira distinção, o primeiro tema sobre o qual eu queria falar é o da distinção entre regras e princípios, tá certo? Esse tema é muito caro ao neoconstitucionalismo e ele advém um pouco também do pensamento hermenêutico. Nessa distinção entre regras e princípios, o que me interessa agora é que vocês consigam distinguir também que quando nós temos um conflito de regras é uma situação e quando nós temos um conflito de princípios é outra situação. Então, acompanha comigo aqui no slide. Olha lá. A Constituição é formada de dois tipos de normas, regras e princípios, tá certo? Isso aqui você aprende lá desde teoria do direito. As regras são mais objetivas, as regras são mais densas, as regras são mais claras, os princípios são valorativos, os princípios orientam a interpretação, os princípios são mais abertos, certo?
Diante de um conflito de regras, que eu também vou chamar de casos fáceis, é possível utilizar métodos tradicionais de interpretação, especialmente a subsunção. Então, se lembra lá, se eu tiver um conflito de regras, que são aquelas normas que são claras, que são objetivas, que são mais fechadas, eu consigo resolver esse conflito através dos critérios de subsunção e através daqueles critérios que a gente já estudou, do critério hierárquico, do critério temporal, do critério de especialidade. Entre duas regras, eu consigo aplicar a posterior em detrimento da anterior, a superior em detrimento da inferior, a especial em detrimento da geral. Esses casos de conflitos entre regras, os autores contemporâneos vão chamar de casos fáceis, ok? Por quê? Justamente porque você consegue eliminar uma ou outra no processo de interpretação. Mas isso é diferente quando eu tenho conflito entre princípios. Então, continua aqui a análise do nosso slide. Diante de uma colisão entre princípios, um caso difícil, será necessária uma interpretação que leve em consideração a filosofia moral e política. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um conflito entre regras, eu aplico aqueles métodos, aqueles critérios clássicos e resolvo isso, tá certo? Pela subsunção. Agora, se eu tenho um conflito entre princípios, e aí princípios, quando eu tenho um conflito entre princípios, o nome correto para esse conflito é colisão, tá certo? Um conflito entre princípios eu vou chamar tecnicamente de colisão. Eu não tenho como aplicar aqueles critérios clássicos para resolver esse conflito. Eu não tenho como aplicar um critério de temporalidade, porque esses princípios não se consideram que os princípios mais novos são mais importantes do que os mais antigos. Quando advém um princípio novo, ele não revoga o princípio anterior. Eu também não consigo aplicar o critério da hierarquia, porque um princípio não é superior ao outro. E eu também não consigo aplicar o critério da especialidade, porque todos os princípios são genéricos, são abertos, são abstratos. Então, eu não tenho como aplicar aqueles modelos tradicionais. Para resolver um conflito entre princípios, eu vou ter que criar uma nova forma de resolução de conflitos, uma nova forma de resolução de colisão, e para isso eu vou ter que considerar a filosofia moral e a filosofia política, tá certo? Então, primeira coisa que eu queria que vocês destacassem aqui da hermenêutica constitucional contemporânea, que pode cair nas provas de vocês, é essa distinção entre casos fáceis e casos difíceis. Os casos fáceis são os casos de conflitos entre regras, os casos difíceis são os casos de conflitos entre princípios, que eu vou chamar também de colisões. E aí, quando eu falo de conflitos entre regras, eu resolvo pela lógica da subsunção clássica, mas quando eu falo de conflitos ou colisões entre princípios, eu vou ter que falar de uma nova forma de interpretação, de uma nova forma de resolver esses conflitos, que alguns autores vão chamar aí até da lógica da ponderação, tá certo? Outras coisas que eu acho que são relevantes aí na hermenêutica contemporânea, outros temas que são importantes na hermenêutica contemporânea e que eu gostaria de conversar com vocês. O tema dos conceitos jurídicos indeterminados, Então vamos acompanhar comigo aqui no slide. O legislador constitucional se vale de uma técnica que implica a criação de normas de textura aberta, cujo significado deve ser complementado pelo intérprete. Vamos dizer assim, comum, muito trivial que nessa nova hermenêutica, ok? Em virtude dessa nova hermenêutica, o legislador, quando ele cria os enunciados normativos, ele já cria enunciados normativos abertos. Ele cria os tais dos conceitos jurídicos indeterminados. E esses conceitos jurídicos indeterminados, eles não têm um significado pronto. Esse significado precisa ser preenchido pelo intérprete através da interpretação. Então, quando a gente fala ali, olha os exemplos que eu tenho no slide. Ordem pública, interesse social. O que é ordem pública? Qual é o significado de ordem pública? Depende. Depende da circunstância, depende do contexto histórico, depende de quem está interpretando, depende de uma porção de coisas. Quando eu falo em interesse social, qual é o interesse social? É fácil eu perguntasse para você numa prova, o que é o interesse social? Ponto de interrogação. Como você me responderia isso? Depende, professora, depende de eu saber em que caso, em que situação, Por que você está me perguntando isso?
Aonde que você encontrou esse dispositivo dentro do ordenamento jurídico que usa esse conceito? Tá certo? Então, na atualidade, as constituições contemporâneas, elas já são elaboradas com a utilização de muitos conceitos jurídicos indeterminados. Isso faz com que o intérprete, o juiz, o legislador, ou qualquer um que vai interpretar para aplicar essa Constituição, ele precise dar significado a esses conceitos jurídicos indeterminados. E para isso ele vai ter que usar, né, todo esse aparato de interpretação. Então, você precisa saber que as constituições na atualidade elas usam muitos conceitos jurídicos indeterminados, que isso faz parte das características, né, da construção da legislação contemporânea e que isso diferencia bastante da época clássica, porque agora nós atribuímos ao intérprete a possibilidade de criar significados, atribuir significados a esse texto na hora da aplicação desta norma, tá certo? Segundo tema que eu acho relevante que a gente precisa conversar numa aula sobre hermenêutica contemporânea é a ideia da normatividade dos princípios. Acompanha comigo no slide. Princípios são diferentes de regras por possuir menos densidade normativa. Princípios determinam valores que conferem discricionariedade ao intérprete. Então aqui, de novo, a figura dos princípios, né? Aquele que nós já falamos sobre a distinção entre regras e princípios, nós já falamos sobre a questão da diferença na resolução dos conflitos entre regras e dos conflitos entre princípios, que nós chamamos também de colisão, e aqui eu chamo mais uma vez a importância, né, de você entender que nos ordenamentos contemporâneos e nas normas constitucionais, os princípios são muito relevantes. E mais do que os princípios serem muito utilizados, ou mais do que os princípios estarem muito presentes nas normas constitucionais, os princípios no neoconstitucionalismo, na contemporaneidade, eles têm força normativa. O que significa isso? Eles têm força normativa. Os princípios são usados como parâmetros de constitucionalidade. Os princípios são usados como orientação para a interpretação das regras. Os princípios não podem ser violados, eles não são meras orientações, eles não são meros conselhos, eles têm forças normativas, eles devem ser concretizados na prática a partir das regras. Os princípios passam a ocupar um espaço, né, de vinculação, eles criam, eles vinculam os juízes, eles vinculam os legisladores, eles vinculam os administradores, inclusive nas condutas dos indivíduos, né, que estão submetidos a esta Constituição, os princípios também as vinculam, tá certo? Então, lembra aí quando a gente falar de hermenêutica contemporânea, quando a gente falar de constitucionalidade atual, lembra da ideia de que os princípios ocupam um lugar de centralidade, os princípios vêm para o centro do direito constitucional nessa contemporaneidade, tá certo? Por isso que eu os destaquei aqui. Também destaquei, aí estou na mesma lógica ainda, a ideia das colisões, né? Então acompanha comigo aqui o nosso slide. Normas constitucionais não têm hierarquia, você já sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Por exemplo, a norma que defende a promoção de desenvolvimento econômico e a norma que defende a proteção do meio ambiente. Não há hierarquia entre essas normas, então, no momento em que eu tiver um conflito ali entre elas, a norma que defende, né, a promoção do desenvolvimento econômico e a que defende a proteção do meio ambiente, eu vou ter que encontrar uma maneira de fazer com que elas convivam dentro do ordenamento jurídico sem afastar uma ou sem anular a outra, né? É impossível de anulá-las, elas têm a mesma hierarquia. E aí já vem para o nosso conceito D aqui, para o nosso conceito D que está em vermelho, que é a ideia da ponderação. Esses casos difíceis, né, que são aqueles casos de conflitos, colisões entre princípios, que eu não consigo aplicar a lógica clássica de subsunção, eles são resolvidos com seções recíprocas, para um caso concreto, né, para cada caso concreto, e utilizando-se a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, quando eu tiver um conflito entre os princípios, que eu vou chamar de colisão, eu vou resolver esse princípio através da utilização de uma ponderação que vai implicar cedência recíproca, ou seja, cada um desses princípios vai ter que ceder um pouco para que eles consigam conviver harmonicamente, e eu vou apresentar soluções que são específicas para cada caso concreto que eu tiver. Se em uma situação, diante de um caso concreto, pode ser
que o princípio que vai valer naquele momento é o da promoção aqui do desenvolvimento econômico. Mas pode ser que em outro caso concreto, o princípio que vai valer é o princípio da proteção do meio ambiente. Não tem como eu dizer de antemão, se você perguntar assim, cair na tua prova da OAB, o que é mais importante? A promoção da economia, né, do desenvolvimento econômico, ou a proteção do meio ambiente? Não tem como você responder, você precisa perguntar em que caso concreto, em que situação, porque é só analisando aquela colisão diante daquele caso concreto que eu vou conseguir chegar a uma solução, tá certo? E ainda, falando sobre a interpretação contemporânea, eu destaquei a importância da argumentação, Decisões que envolvem a atividade criativa devem ser fundamentadas, voltadas ao sistema, aplicáveis aos casos semelhantes e preocupadas com as consequências práticas. O que quer dizer isso? Bom, até agora, olha tudo que nós comentamos aqui. Nós falamos que a gente teve uma transformação do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo. Isso implicou, inclusive, uma transformação nos processos hermenêuticos. Uma coisa era a hermenêutica clássica, outra coisa é essa hermenêutica contemporânea, essa hermenêutica constitucional contemporânea. E aí, eu falei para vocês, olha, o sujeito ganhou protagonismo. Aquele que faz a interpretação, ele ganhou protagonismo. Se antes nós achávamos que podíamos encontrar todas as respostas para os conflitos, para os problemas jurídicos nas normas e no ordenamento jurídico, agora a gente já não acha mais isso, né? Agora a gente acha que é preciso descobrir essas soluções e às vezes é preciso criar essas soluções, né? Depende, tem autores que dizem descobrir, outros autores dizem criar, mas fato é que nós não achamos mais que está tudo no ordenamento jurídico. Também, antigamente, nós tínhamos normas com mais estrutura de regras, normas que deveriam ser lidas de maneira literal, que deveriam ser, o intérprete deveria simplesmente ler aquela norma e aplicar aquela norma. Agora nós já entendemos diferente. Nós já trabalhamos com conceitos jurídicos indeterminados e nós já trabalhamos com a criatividade do intérprete. O intérprete vai ajudar a atribuir significado naquela interpretação ou vai reconhecer que ele pode atribuir significado a uma determinada, né, interpretação. Então, se esse intérprete agora ele tem mais atividades, se ele tem mais possibilidades, se ele tem mais espaço na construção das soluções, esse intérprete também vai precisar fundamentar melhor essas soluções. E ele vai precisar... E como é que se fundamenta, né, uma solução diante de um problema jurídico? Se fundamenta com argumentação. Então, na interpretação contemporânea, a grande importância também da argumentação, de que o intérprete utilize muita argumentação, muito fundamento, de que ele realmente justifique, amarre as suas decisões. E aí ali nós temos 3 parâmetros para isso, né? As decisões devem ser voltadas ao sistema, ou seja, o intérprete, por mais criatividade, por mais liberdade que ele tenha diante de uma solução que ele vai ter que apresentar para um caso, ele precisa justificar essa solução no sistema jurídico. Né, no sistema jurídico. Ele não pode justificar na vida dele. Eu acho que nesse caso deve valer o meio ambiente ou deve valer o desenvolvimento econômico porque eu gosto mais assim. Não, ele vai ter que encontrar esse porquê no ordenamento jurídico. Porquê a Constituição, ou porquê a jurisprudência, ou porquê a lei, ou porquê o princípio, tá? E, segundo parâmetro aqui, essa decisão tem que ser aplicada, tem que ser possível de aplicar aos casos futuros que são semelhantes. Quando esse intérprete, como ele tem toda essa liberdade agora, né, diferente de antigamente, ele precisa prever se essa decisão que ele está aplicando é possível de ser aplicada em casos semelhantes futuros. Porque ele tem que se preocupar com a uniformidade, ele tem que se preocupar com a coerência do ordenamento jurídico, ele tem que se preocupar com a segurança dos outros, né, que vão receber decisões semelhantes em casos semelhantes. E, por fim, também ele deve se preocupar um pouco com as consequências práticas da decisão que ele profere, para que, com a decisão dele, ele não acabe causando, às vezes, mais injustiça, mais perigos, mais prejuízos do que antes dele apresentar essa solução, tá certo? Então, assim, de tudo que a gente comentou nessa aula, nossa, professora, essa aula é difícil, essa aula é pesada, né? Essa aula é pesada, gente.
Essa aula é pesada porque ela não implica, embora ela implique conhecimento de direito constitucional, ela implica também um pouquinho de conhecimento de filosofia, porque a gente está tratando com a ideia de teoria do direito, porque a gente está tratando com a ideia de hermenêutica, tá certo? Então, eu estou tentando pincelar para vocês aqui o que eu considero que é mais importante, que pode eventualmente cair em questões de direito constitucional. Então, o que você tem que saber disso tudo? Você tem que conhecer lá, lembrar lá, né, dos princípios, ok, de interpretação, que nos auxiliam a realizar as interpretações, e você tem que conhecer algumas dessas categorias que são utilizadas na hermenêutica constitucional contemporânea. Dessas categorias, o que é mais relevante? A distinção entre casos fáceis e difíceis, né? A ideia de colisão, a ideia de ponderação e a ideia de argumentação para justificar as decisões obtidas nas ponderações, né? Que são realizadas para solucionar as colisões. Tudo bem? Então é o seguinte, a gente encerra essa parte de hermenêutica, tá certo? Eu sugiro a vocês, como essa aula é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais difícil, eu sugiro que vocês baixem o nosso material, que vocês leiam, né, acompanhem, vejam se ficou alguma dúvida, né, procurem exemplos e tal, deem uma aprofundada nisso. Nós vamos passar para Poder Constituinte na próxima aula, ok? Eu agradeço muitíssimo a quem ficou aqui até agora e nós conversaremos mais, portanto, nas nossas próximas aulas na sequência. Muito obrigada!